Então hoje a gente finaliza a exposição do livro de Malaquias, porque chegamos no capítulo 4 e o capítulo 4 tem apenas 6 versículos. Então, se for a vontade de Deus, vou fazer esse capítulo 4 em uma pregação só. Mas até agora nós vimos que o tema do livro de Malaquias é lealdade, mas poderia ser fidelidade, reverência, temor, adoração, né? Aí já trabalhamos o primeiro tema, que foi o capítulo 1, foi fundamentos da lealdade a Deus. Mesmo esse tema do capítulo 1, nós dividimos em 3, porque o capítulo 1 trabalha 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento do amor de Deus, né? Então, uma das razões para o crente ser leal a Deus é o amor com que Deus tem nos amado, né? Usando que é as mesmas palavras de Malaquias, né? No pretérito perfeito composto, que significa que teve efeito no passado, continua no presente e se estende para o futuro. É esse que é o sentido do verbo quando ele está no pretérito perfeito composto. Então Deus, é claro ali, é muito claro quando ele diz: eu vos tenho amado. O segundo fundamento é: Deus é Pai e Senhor. Então a causa pela qual nós devemos ser leais a Deus é que Ele é Pai, nós devemos respeito, e Ele é Senhor, nós devemos honra. E o terceiro fundamento é que Deus é o grande rei. Como grande rei, você não pode ser desleal a um grande rei, né? Então, o fundamento número 3 da lealdade é que Deus é o grande rei. Então, devemos ser leal a Deus porque Ele é grande rei. Isso está no capítulo 1. Aí, no progresso da exposição do livro, nós chegamos ao capítulo 2, cujo tema é: Deus abomina a deslealdade injusta, né? Porque, como eu coloquei aqui, existe a deslealdade justa, né? Qual a diferença entre deslealdade justa e deslealdade injusta? Vocês lembram? Ou não? A deslealdade injusta é quando você deve ser leal e falha na lealdade. E a deslealdade justa é quando você não deve ser leal. Por exemplo, você não deve ser leal a um amigo, a um colega de escola que lhe convida para fazer coisas erradas. Entendeu, Nicolas? Se um amigo lhe convida para fazer coisa errada, por exemplo, colar na escola, colar na prova, e você diz: tá certo, eu vou. Mas aí você repensa as consequências de colar na escola, aí no dia você é desleal ao seu colega e deixa ele fazer o erro sozinho, né? Então, é certo, porque deslealdade justa não é deslealdade propriamente dita, ela é um arrependimento, né? Como eu expliquei aqui naquela época, é uma volta à sensatez. Você repensou, na hora da insensatez, você disse sim,
mas você repensou, se arrependeu e voltou à sensatez, né? Voltou a ser sensato. O que é uma pessoa sensata? Pensam 10 vezes antes de fazer algo. Pensa nas consequências, pensa se vai agradar a Deus. Então Deus abomina aqui, no livro de Malaquias, no capítulo 2, a deslealdade injusta, né? Aí nós trabalhamos aqui o capítulo 2, né? O tema do capítulo 2 é: os sacerdotes eram responsáveis por cultivar e guiar o povo à lealdade do Senhor, ao Senhor. Então, o tema do capítulo 2 é a responsabilidade de conduzir o povo a ser leal era do sacerdote, tanto pelo ensino como pelo exemplo, né? E transferindo para a responsabilidade dos pastores hoje nas igrejas, né? As igrejas serão, assim como Israel, diz lá em Israel que assim como é o povo, é o sacerdote, né? O sacerdote era conhecido pelo povo, né? Pelo perfil do povo. O perfil do povo era o perfil do sacerdote, né? Claro que tem suas margens de erro nisso, mas normalmente o povo reproduz os ensinos e o exemplo do líder, né? Transferindo para os pastores é a mesma coisa, né? Se os pastores ensinam a verdade de Deus, a palavra de Deus, o povo vai reproduzir, e ele vive também, e ele obedece a ele mesmo o que ele prega. Então o povo vai reproduzir o ensino e o exemplo dos sacerdotes. Então os sacerdotes foram responsabilizados, né, claramente no capítulo 2. O capítulo 2 encerra assim: ei, sacerdote, é com vocês que eu estou falando. Aí a segunda parte do capítulo 2 fala das consequências da deslealdade, né? E nós trabalhamos aqui muito detalhadamente, né? Deslealdade para com Deus resulta em deslealdade uns para com os outros. Se você é desleal a Deus, invariavelmente você não vai se importar com a lealdade ao seu cônjuge, né? À sua igreja, ao seu patrão, ao seu colega de serviço, seu amigo, seu pai, sua mãe, né? Normalmente o desleal a Deus é desleal nos relacionamentos, né? Aí, na semelhança de Judá, sua deslealdade aos princípios e mandamentos de Deus. Aí, além de ser desleal, as consequências da deslealdade a Deus, além da deslealdade com o semelhante, aí você é desleal com os mandamentos, né? E os princípios bíblicos, né? E aqui foi destacado, né, a questão da lealdade ao mandamento a respeito e princípios ligados com o casamento, né? Como eles eram desleais a Deus, então não tinha compromisso principalmente do marido com a esposa, e então acontecia o divórcio banal, né? Por qualquer coisa, como perguntou aquele fariseu, ou aquele escriba, perguntou a Jesus: é lícito repudiar ou divorciar da mulher por qualquer coisa, né? Por qualquer motivo? E era assim que eles faziam, né? A mulher deixava, aqui é exagero, mas é mais ou menos isso. A mulher deixava o feijão queimar, ele já mandava a mulher embora, entendeu? E isso era desrespeito. Aí Deus explica aqui que Malaquias explica que Deus odeia o divórcio, né? Aí falamos da deslealdade a Deus, é como uma semente plantada, fruto colhido, né? Aqui, a epístola de Paulo aos Gálatas é bem claro a dizer que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará, né?
E quando nós somos desleais em cumprir os princípios e os mandamentos de Deus, quando nós somos desleais com o nosso semelhante, né, não somos fiéis aos nossos semelhantes, aos nossos compromissos com os nossos semelhantes, lá na frente alguém vai ser desleal e faltar com compromisso com a gente. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E assim por diante, chegamos no capítulo 3, que tem o tema, o plano de Deus para a vitória do seu povo contra a deslealdade. E Deus tem um plano, que no capítulo 3, Deus tem um plano para livrar o seu povo, dar vitória ao seu povo contra as tendências para a deslealdade. E o primeiro tema, o tema 1 desse capítulo 3, que lembra-se que teve aqui se não me engano, foi 3 mensagens, 3 temas no capítulo 3. O primeiro é: Jesus é a fonte da nossa vitória contra a deslealdade. Né? Alguém duvida que se possa achar Jesus no Velho Testamento? O que mais tem, de Gênesis e Apocalipse, o tema é Jesus. Né? Então, Jesus é a fonte. Né? Quer ser leal a Deus e, por conseguinte, leal ao seu próximo, né? Busque força, sabedoria, graça em Jesus. Esse é o tema 1. O tema 2, desse mesmo capítulo, é a preservação do povo de Israel e a doutrina da mordomia. Então, aí Deus coloca claramente que o povo de Deus será preservado com o propósito de deixar um exemplo para o povo de Deus que virá depois deles, né, o ensino da mordomia. Né? E aqui a ênfase de Malaquias é no dízimo. Né? Aí eu disse aqui muito bem claro que você vai encontrar teólogos, pessoas inteligentes, né? Assim como você pode encontrar teólogos refinados não, mas teólogos estudiosos da Bíblia, né? E até com certo renome, que defende o divórcio, né? E, por consequência, defende o recasamento. Mas um dia alguém me disse: mas os puritanos defendiam o divórcio e o recasamento. Aí eu disse para ele: o que tem eu com os puritanos? Né? Até onde os puritanos, eu aprecio os puritanos, mas até onde eles acertaram. Onde eles erraram, não. Né? Lembrar que os puritanos eram seres humanos, o ser humano erra. Né? Não estou menosprezando os puritanos. Os puritanos eram ser humano. Então, aonde eles erraram, né, eu não concordo com eles, com todo direito. Né, porque a interpretação da Bíblia é de responsabilidade pessoal. Né? Eu sempre estou dizendo para você: se o que eu estou pregando você entende diferente, você não tem que me seguir, né? Porque a interpretação é pessoal. Você vai prestar conta a Deus do seu entendimento da Bíblia. Se você estiver entendendo errado, você vai prestar conta. Agora, a importância de ouvir um pregador sério e honesto quanto à maneira como ele interpreta a palavra de Deus é importante, porque a pregação vai lançar luz sobre a sua interpretação. Quando você estiver lendo a Bíblia, você não vai ter dúvida, porque ouviu uma pregação que lançou luz sobre o seu entendimento da Bíblia. Essa é uma das funções de um pregador, uma das funções e responsabilidade do pregador. Né? Então eu deixei bem claro que você vai encontrar pessoas aí, né, pessoas inteligentes, de renome, dizendo que o dízimo era um mandamento da lei mosaica. Né? Aí Malaquias, na minha
na minha interpretação do livro de Malaquias, né, eu estou aqui para dizer que não, que o dízimo não surgiu primeiramente como uma lei, como um mandamento. O dízimo surgiu primeiramente como um princípio de boa mordomia. Você é bom mordomo, se você é um bom mordomo, você é dizimista. É claro que eu não posso dizer a mesma coisa, eu não posso dizer o oposto. Você pode ser um dizimista, você também pode ser um dizimista e não ser um bom mordomo. Por quê? Você entregou o dízimo da 10ª parte dos seus bens, mas os 90% você desperdiçou, não administrou bem, né? Então, porque 100% dos nossos bens pertence a Deus, nós temos que administrar os 100%, mas Deus, pela sua graça infinita e misericórdia, nos deu o privilégio de participar no crescimento e desenvolvimento do seu reino, que hoje é representado pela igreja, ordenando que nós participemos com a 10ª parte. Mas os 90% não é resto, faz parte ainda da mordomia, e você tem que saber usar os 90%. Né? Então, todo dizimista, todo bom mordomo é um dizimista, mas nem todo dizimista é um bom mordomo, tá certo? Eu conheço muitos dizimistas que não são bons mordomos, não cuidam bem dos 90%. Né? Ainda tem outro tema aqui, ó, a respeito da visão que os sacerdotes e o povo do templo de Malaquias tinha do caráter de Deus. Né? Aí o tema aqui é: a visão pessoal acerca do caráter de Deus determina as atitudes pessoais diante do ato de servir a Deus. Ou seja, se você tem uma visão correta do caráter de Deus, a sua alegria em vir à igreja é outra, a sua alegria em dar um folheto é outra, sua alegria em orar pela conversão de alguém, pelo interceder por um irmão, será outra. A alegria de pregar, o mesmo pregador terá o seu entusiasmo, a sua euforia, a sua motivação para pregar, depende muito da visão que ele tem do caráter de Deus. No caso, os sacerdotes tinham uma visão péssima do caráter de Deus, e então eles viviam lançando em rosto: é chato servir a Deus, né? É chato, é cansativo, não aguento mais, né? Não aguento mais ir naquela igreja, né? Por quê? A visão péssima que você tem do caráter de Deus. Então, procure ter uma visão. A mensagem aqui desse final de capítulo é que o crente tem que procurar ter uma visão correta de Deus. É seguir Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, ou seguir o que Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro. Então, se a pessoa não conhece o caráter de Deus, a tendência é desanimar na obra de Deus e não ter prazer, né? O contrário também é muito verdadeiro. Agora nós chegamos no final, na pregação de hoje, capítulo 4 de Malaquias. Vamos ler? Só são 6 versículos. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para que todo Israel, a saber,
estatutos e juízos. Acho que eu li errado. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Ó Deus, abençoe a pregação nesta noite. É a penúltima pregação no livro de Malaquias, mas pedimos que o Senhor continue iluminando o meu coração, me dando as palavras claras para o coração do teu povo nesta noite, e que o Senhor continue iluminando o coração do teu povo para que possa entender e poder praticar o que ouvi nesta noite. Amém. Então, Malaquias capítulo 4, o tema desse capítulo, desse curto capítulo de 6 versículos, é: a justiça e o amor de Deus andam juntos. Ué, pastor, qual é a importância de fazer essa afirmação? A justiça e o amor de Deus andam juntos. Vocês não imaginam quanta confusão há no meio evangélico, no meio das pessoas, na mentalidade das pessoas, né? Até mesmo de verdadeiros crentes, confusão entre justiça e amor, né? Eles misturam tudo, misturam amor e justiça e não tem discernimento, né? E é perigoso não ter discernimento da justiça e do amor. Para muitos, a justiça de Deus anda separado do amor, mas é errado. A justiça de Deus e o amor de Deus andam juntos, né? Você pode ver isso na declaração do capítulo 3, versículo 15. Olha o capítulo 3, versículo 15, o que o sacerdote dizia. Que horrível. Eles diziam assim: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Isso aqui é uma inversão, é uma confusão da justiça e do amor de Deus. Eles estão dizendo: olha, o bom mesmo é ser soberbo, orgulhoso, arrogante, petulante, autossuficiente, né? Porque é desses que Deus gosta. Está dizendo que Deus não age com justiça e amor no relacionamento com o seu povo. Olha o que mais eles disseram: também os que cometem impiedade prosperam. Olha que horrível. Onde já se viu na Bíblia, no ensino da palavra de Deus, Deus abençoando os que praticam impiedade, né? Nunca. Isso aqui é os sacerdotes confundindo o amor e a justiça, dizendo que Deus age com justiça em um lado e com amor do outro, ou nunca age com justiça e amor, né? Olha o que mais eles disseram: sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Jamais o perverso, o impiedoso, o soberbo escapará. Ele pode até dar alguns passos, mas lá adiante ele é atropelado. Uma vez eu disse para um crente que disse: pastor, domingo não vem não porque eu vou pescar. Aí eu falei: cuidado que você vai ser atropelado, cuidado para você não ser atropelado no caminho, né? Deixar de ir à igreja para ir pescar no domingo é ridículo, né? Para um servo de Deus, para um crente, né? Agora aí, vamos pensar mais um pouco em alguns contextos. Olha para Romanos 9, versículo 14, onde Paulo diz: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Aí essa pergunta que Paulo usou aqui é uma pergunta recorrente no tempo de Paulo e nos nossos tempos, né? As pessoas sempre estão pensando que há injustiça da parte de Deus, né? Os ateus, por exemplo, atribuem muita injustiça a Deus. Os ateus, por exemplo, usam os pobres. Se Deus fosse justo, se Deus existisse, por que existem os pobres, né? Isso é ridículo, né? E os crentes, na época de Paulo, faziam essa pergunta porque Paulo ensinava a doutrina da eleição.
Paulo disse: Deus escolheu, aborreceu Jacó, Esaú, e o amou Jacó. E eles não queriam aceitar isso. Ele disse: o fato de Deus aborrecer Esaú e amar Jacó é injustiça da parte de Deus, né? E nós lemos lá os restantes dos argumentos do apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, ninguém pode, em instância nenhuma, sequer imaginar Deus agindo com injustiça ou falta de amor. Ninguém, em sã consciência, pode acusar Deus de qualquer injustiça. Mas os sacerdotes, no afã de se safar do juízo divino, pronunciado pelo profeta Malaquias, pronunciaram uma insatisfação infundada acerca da retidão do juízo de Deus, nesse versículo do capítulo 3, versículo 5, por exemplo. Na verdade, eles pensavam em se justificar perante o profeta, né? Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que você pode pensar que você está diante aqui de um homem, de um pregador. Não, você está diante de um pregador, sim, mas esse pregador está falando em nome de Deus, né? E como dizia Zagalo, você tem que me engolir. Não é? Lembra? Vocês têm que me engolir, porque eu não estou falando aqui de minhas opiniões, não. Tudo que eu falar aqui é com base na palavra de Deus. Você pode até questionar, como fizeram os sacerdotes, né? Mas engana-se quem quer argumentar com o profeta para se justificar os seus erros. E era isso que os sacerdotes queriam, se justificar perante o profeta, porque perante Deus eles não tinham essa coragem. Perante o profeta eles queriam justificar os seus desmandos quanto às ofertas injustas trazidas por eles, e por incentivos de seus maus exemplos, o povo também trazia as ofertas injustas perante o altar do Senhor, e isso se tornou abominável ao Senhor. Agora eles querem se justificar, acusando Deus de injustiça. Então, a mensagem deste capítulo para nossos corações é a seguinte: você pode se sentir perfeitamente confiante na justiça e no amor de Deus sempre. Em outras palavras, você pode ter certeza, meu amado, que sempre Deus vai agir com justiça e amor. Ah, porque Deus permitiu o coronavírus, Deus é injusto. Não. Deus permitiu o coronavírus, mas Ele, com base na sua justiça e no seu amor. Eu sei que para muitos cegos espiritualmente falando, é difícil ver a justiça de Deus num vírus que está matando só no Brasil 129 pessoas. É difícil ver, para os cegos, ver a justiça e o amor juntos, justiça e o amor. É difícil ver a justiça e o amor de Deus trabalhando juntos num tsunami, na queda de um edifício, numa tragédia que mata milhões de pessoas. As pessoas cegas não vê onde está o amor e a justiça de Deus nisso, mas aqueles iluminados pelo Espírito Santo, que temem a Deus e recebem de Deus a iluminação para entender a Escritura, sabe que Deus nunca age com injustiça e com falta de amor. Então, a mensagem para o seu coração nessa noite é: esteja plenamente certo de que Deus sempre age com justiça e amor. O amor e a justiça de Deus andam juntos. E para reforçar isso, o primeiro ponto dessa mensagem é: você pode permanecer seguro na justiça e no amor de Deus. Por quê? Porque a justiça e o amor de Deus andam juntos na aplicação do juízo e condenação sobre os perversos. Esteja certo
que quando Deus estiver condenando o perverso, esteja seguro e permanecer firme, não se descair, nem desanimar da sua fé, ao ver o perverso sendo castigado, sendo punido, porque ali o perverso está sendo punido com base na justiça e no amor de Deus, né? Porque esses perversos estão sendo punidos porque eles lançaram dúvidas sobre o caráter de Deus e não quiseram andar nos seus caminhos. Veja o versículo 1: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como um restolho. O dia que vem os abrasará ou incendiará, morrerão queimados os perversos, né, por mandado do juízo de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então estejamos certos de que quando no futuro escatológico Deus mandar juízo sobre os ímpios, de tal maneira que será como uma fornalha e eles ficarão abrasados, e não restará nem raiz neles, você pode louvar ao Senhor naquele dia. Mas enquanto isso, hoje ainda Deus derrama juízo, pequenos juízos sobre os perversos. De vez em quando tem um perverso, um soberbo, um arrogante, um autossuficiente caindo, né? Não tenha dó, né? Se puder orar e clamar a Deus pela misericórdia, clame, mas com a finalidade daquele perverso se arrepender, venha se arrepender. De outra forma, não tenha dó, porque Deus está agindo ali com amor e justiça. Por que Deus está agindo com amor e justiça? Por exemplo, no caso aqui do capítulo 4. Vamos ficar só no livro de Malaquias. Irmãos, quantas vezes o profeta Malaquias avisou esses sacerdotes? Quantas vezes Deus, através de Malaquias, só no livro de Malaquias, sem contar os outros profetas, quantas vezes Malaquias diz: cuidado, 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 ouça o Senhor, ouça a voz do Senhor. Quantas vezes eles não quiseram, né? Agora chega no capítulo 4, Deus desmonta os seus adversários e diz: pois eis que vem o dia. Esse dia é escatológico, esse dia é o dia após a vinda de Cristo, que começa com o arrebatamento. O arrebatamento será um grande tormento na vida dos incrédulos. Imagine só, centenas de milhares de pessoas desaparecendo do mundo, e ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe explicar. É certo que o livro de Apocalipse, capítulo 13, diz que o anticristo vai dar um jeito de explicar, né? E como todo mundo, o ser humano cego, espiritualmente cego, ele vai ouvir a explicação do anticristo, mas essa explicação vai demorar um pouco, até o anticristo se estabelecer, até ele se organizar, até ele conquistar todos os corações, que vai demorar um pouquinho, talvez alguns meses, né? Até ele dizer: não, aqueles que foram arrebatados, fui eu que fiz desaparecer, eu que dei um jeito, porque eles iam atrapalhar a nossa felicidade. É mais ou menos assim que o anticristo vai falar. Isso está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Então, meus amados, você pode ficar certo, permanecer seguro na justiça e no amor de Deus quanto à destruição dos perversos, porque eles, sob muita luz, muita advertência, acharam por bem, em vez de seguir a Deus, lançar dúvida para o caráter de Deus. Amém? Esse dia vai chegar. Segundo ponto, você está seguro na justiça e no amor de Deus. Você está seguro.
Ó, é diferente. Você pode permanecer seguro. Que em outras palavras seria, o primeiro ponto é, em outras palavras seria, você deve ter certeza absoluta de que Deus vai agir sempre com justiça e amor, mesmo na condenação e destruição do perverso. Agora, o segundo ponto é, você está seguro na justiça e no amor de Deus, porque a justiça e o amor de Deus andam juntos, assim como anda junto na condenação e destruição do soberbo. O amor e a justiça de Deus andam juntos na aplicação da salvação e nas bem-aventuranças sobre os justos, porque eles confiaram na integridade do caráter de Deus e seguiram de bom grado o seu caminho. Enquanto que o perverso, eles duvidaram, lançaram dúvidas sobre o caráter de Deus e não quiseram seguir os caminhos de Deus. Os justos confiaram em Deus, na integridade do caráter de Deus e seguiram de bom grado, com prazer, os seus caminhos. Olha o que diz o versículo 2. Então, vou ler o versículo 1 para emendar com o versículo 2. Pois eis que vem o dia, aquele dia escatológico, após a vinda de Cristo, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Note bem, mas, olha que mais maravilhoso, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha que promessa magnífica. Quem é o sol da justiça na Escritura? Jesus. Essa é uma promessa acerca de Jesus. Mas mesmo nos tempos de Malaquias, não estava tudo perdido. Os planos de Deus não são frustrados de Jó nenhum. E no meio dos sacerdotes contumazes, no meio dos sacerdotes negligentes, no meio dos sacerdotes e povo rebelde, que preferia ser perverso, praticar iniquidade, ser soberbo e rejeitar os caminhos do Senhor, havia os que seguiam, que temiam o nome de Deus e seguiam os seus caminhos. Para esse a promessa de nascer o sol da justiça para eles, né? Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Aí, quando Jesus veio, os anjos cantaram. Como é que eles cantaram? Não, eles falaram, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. São esses que Deus quer bem, os eleitos de Deus, os predestinados para a vida, para herdar a vida eterna. Deus tem sempre o seu remanescente. Lembra que ele disse para Elias, desanimado, só eu fiquei, mataram todos os profetas. Aí Deus disse, não, eu reservei 7.000 profetas que não se curvaram a Baal. Deus tem seu povo. Você pensa que no meio desse caos, dessa confusão religiosa que nós vivemos, dessa confusão evangélica que nós vivemos, não há pessoas escolhidas por Deus? Muitos, meus irmãos. Então, a promessa Malaquias aqui era uma promessa escatológica, profética, mas hoje para nós já é história. O sol da justiça já nasceu e trouxe em suas asas a salvação. A promessa aqui é que esse povo da época de Malaquias, ao se deparar com a salvação que o sol da justiça trazia em suas asas, eles iam sair alegres, pulando, saltando como os bezerros quando era solto, né, da estrebaria. Porque o bezerro, ele dorme amarrado aos pés. Já viram? Já foi em fazenda? Os bezerros dormem amarrado, não, eles dormem preso em outro compartimento. A vaca mãe
fica num compartimento do curral, a vaca e os bezerros ficam presos em outro compartimento do curral a noite toda. De manhã, o vaqueiro traz os bezerros para perto das vacas, né? Ah, mas ainda não é alegria não, Natan. Só que eles amarram o bezerro perto da vaca, mas não lhes dá o direito de mamar, né? Aí depois que ele suga todo o leite da vaca, aí ele solta os bezerros e a vaca junto, né? E os bezerros saem pulando, eu já vi, os bezerros saem pulando com aquela alegria, oba, vou mamar agora, né? Que bênção. Então é assim que os crentes fazem, os crentes do Senhor Jesus Cristo, porque nós já desfrutamos da salvação que o sol da justiça veio revelar. No tempo de Malaquias era uma promessa, hoje para nós já é uma promessa cumprida. Aqueles que morreram na época de Malaquias, morreram sem desfrutar essa promessa, mas eles serão ressuscitados, e o Apocalipse diz: todo olho verá, e Jesus diz: vereis o sinal do Filho do Homem, e naquele dia os que tinham aquela esperança de aqui do sol da justiça, eles vão ressuscitar e desfrutar dessa alegria. Aí eles vão sair pulando, alegres, como nós estamos pulando. Nós, eu digo, há muitos crentes muito entediados hoje. Eu vejo hoje crentes que não valorizam isso, né? Eu vejo crentes aí entediados, com depressão, sem alegria, sem prazer de servir a Deus, não se importa em orar uns pelos outros, não se importa em entregar um folheto, não importa em dar o seu testemunho, porque o nosso testemunho exalta a Deus, né? Não se importa em compartilhar as bênçãos, não se importa em vir à igreja alegremente, não se importa em ler a sua palavra, em orar, em participar de orações. Vive uma vida apática, não coopera com nada no reino de Deus, não tem prazer, vive uma vida apática, e ainda tem a petulância de dizer: eu sou salvo, eu vou para o céu, né? Tudo bem, você vai para o céu, é pela graça a salvação, mas cadê os pulos dos bezerros? Eu não vejo pulo de bezerros na minha observação, eu não vejo crente dando pulos por aí, né? Eu vejo crente entediado, insatisfeito, se queixando da vida, né? Tem uma dorzinha, ai que dor, né? Entende? Mas a promessa é aqui, ó: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Aí saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém, meus irmãos? Eu estou pagando para ver esses bezerros, porque isso já é história para nós. Nós já participamos de Jesus, do sol da justiça, já nasceu para nós. Terceiro ponto aqui, né? Terceiro ponto da nossa mensagem, né? Ninguém pode duvidar da justiça e do amor de Deus. Você pode, com certeza, estar seguro que Deus sempre agirá com justiça e com amor, né? Eu quero voltar um pouquinho aqui. Por que quando Deus salva, também é agir com justiça e amor? Eu ia colocar um negócio aqui, né? Não sei por que eu não coloquei um quadro aqui, mas está por aí. É porque, meus irmãos, para Deus nos salvar, para Deus mostrar o nosso amor, o seu amor para conosco, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus não mostrou o amor para conosco sem justiça. Ele não simplesmente passou a mão, alisou a nossa cabeça. Ele não simplesmente justificou os nossos pecados, né? Ou como diz por aí, ele não passou pano nos nossos erros. Nossos pecados eram e continuam sendo gravíssimos, uma afronta contra Deus. Mas por causa do seu amor, ele agiu com justiça, pesando a sua mão sobre o seu filho, né? Quando se falar em amor e justiça na salvação, lá no Velho Testamento eram os avisos dos profetas, né? Avisando, com justiça. Deus
Aí avisando e avisando era o amor de Deus. Com justiça Deus pesa a mão e traz destruição para os soberbos. Agora, com a promessa do sol da justiça, com amor Ele nos salva, com a justiça Ele permitiu a morte do seu Filho. Ele despejou os nossos pecados, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2, carregando Ele mesmo, esse é Pedro, aquele que, 2 Coríntios 5, 2 aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Pedro diz, carregando Ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados. E lá na cruz, o nosso Senhor disse, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz no Salmo 37 que o justo não é desamparado. Só existe um justo que foi desamparado, que foi Jesus, mas ele foi desamparado por causa da justiça de Deus, por nossa causa, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em terceiro lugar, você está seguro na justiça e no amor de Deus, meu irmão, porque a justiça e o amor será um dia exaltado juntamente. Um dia a justiça e o amor de Deus será exaltado, na humilhação dos perversos, na humilhação dos adversários do Senhor. Porque os crentes vão ficar seguros nisso, na exaltação do amor de Cristo, porque os crentes decidiram. São muitas as tentações para a gente agir como os perversos, como os soberbos. São muitas tentações para a gente desanimar. São muitas tentações para a gente decair da nossa fé. São muitas as tentações para a gente confundir justiça e a justiça e o amor de Deus. Mas esses crentes aqui resistiram. Esses servos de Deus resistiram. Resistiram à cobiça da aparente prosperidade do perverso. E veja aí o versículo 3. Olha o versículo 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, aí nós podemos permanecer seguros, porque naquele dia veremos o amor de Deus sendo exaltado na destruição, na condenação dos perversos. E veremos também a justiça de Deus sendo exaltada. Como será exaltada? Aqui, pisareis os perversos, né? Os justos vão pisar no pó que restar do perverso. Isso hoje é quase impossível, é inimaginável pensar que hoje os crentes tão renegados, tão humilhados, né? E nós olhamos hoje para os grandalhões, né, soberbecidos, prosperando sem Deus, prosperando, mas nós olhamos para esses perversos e dizemos, eu estou satisfeito só tendo Deus. Nesse dia nós vamos ver e pisar no pó que restar dos perversos. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, escatológico, é na vinda de Jesus, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, para que você esteja contente, estável, forte, na compreensão, no entendimento e na aceitação da justiça de Deus, na destruição, na humilhação dos perversos, você tem que se lembrar da lei de Moisés, né? Você tem que lembrar da palavra de Deus, daquilo que você lê diariamente, dos convites que você recebe para seguir a Jesus Cristo.
para seguir a justiça, o amor, a retidão de Deus. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Se você não lembrar que a lei foi dada para exaltar a justiça e o amor de Deus, enquanto que o pecado do perverso será aviltado e derrotado. Amém? Aí você está seguro na justiça e no amor de Deus, porque a justiça e o amor de Deus serão exaltados juntamente diante da humilhação dos perversos do Senhor, porque eles resistiram à cobiça. Não, quem resistiu foi os crentes, porque os crentes resistiram à cobiça da aparente prosperidade do perverso. Não se iluda, é ilusão a prosperidade do perverso. No final, diz Provérbios, há caminho que ao homem parece direito, mas no final dá em caminho de morte. E por último aqui, para a gente cumprir o capítulo 4, você está seguro na justiça e no amor de Deus, porque a justiça e o amor de Deus trabalham juntos na preparação dos corações para receber aquele grande dia, assim como Deus preparou para receber o Salvador. Ou seja, para receber o Salvador, Deus enviou um precursor, João Batista, para anunciar. Aí vem alguém do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu batizo com água, mas vem alguém que batizará com fogo. E começou ele mesmo a batizar aqueles que se arrependiam, para se preparar o caminho para quando Jesus viesse. Na escatologia, Deus promete mandar um precursor. Ainda não é muito claro como virá esse precursor, porque as profecias nem sempre são muito claras. Mas nós não precisamos entender tudo para crer. Nós temos que crer primeiro para entender. Então, aqui a última promessa é: eis que vos enviarei o profeta Elias. É por isso que Jesus fez correlação entre João Batista e Elias. Os espíritos, na sua cegueira e ignorância, e para defender o seu peixe, diz que João Batista era reencarnação de Elias. Mas é uma mentira esfarrapada, é uma piada, né? Na verdade, João Batista veio no comportamento de Elias, no espírito de Elias, usando a mesma estratégia de Elias para preparar o caminho da vinda do Salvador. Agora que Jesus está para descer do céu para reinar sobre o seu povo, então Deus diz que enviará o profeta Elias, né? A gente não sabe como, né? Mas o profeta Elias vem, né? Há muitas conjecturas em relação às duas testemunhas do Apocalipse. Alguns acham que um deles é Elias, e tem sentido, porque as duas testemunhas são homens na face da terra que nunca morreram, e só existe duas pessoas que não morreram, quem foram Enoque e Elias. Só que um diz que só que as duas testemunhas, um tem poder sobre as nuvens para fazer parar a chuva e voltar a chuva, e o outro tem poder para fazer lá o que foi mais, às vezes que relaciona com Moisés. Então muitos acham que os testemunhas é Moisés e Elias, mas Moisés morreu. Aliás, há muitas dúvidas se Moisés morreu ou não, né? Mas Moisés morreu, porque Judas diz, Moisés morreu sim, porque Judas diz que o diabo queria o corpo de Moisés, é verdade, Então Moisés morreu. Então quem será? Pelo menos Elias será uma das duas testemunhas. Então Deus enviará as testemunhas. Mais uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor americano, presbiteriano, mas pré-milenista, o nome dele é Dwight Pentecost. Velhinho, ele foi no seminário Batista Regular e deu uma semana inteira de pregações escatológicas, né? E ele já morreu,
tão hábil em interpretar a mensagem escatológica, a profecia, que lá nos Estados Unidos ele disse que uma vez recebeu um telefonema dessas mulheres pentecostal que acreditam em visão, e nesse telefonema a mulher disse: pastor, eu tenho certeza que uma das duas testemunhas é Elias e a outra é o senhor. Ele contava e sorria, né? Dada a sua habilidade em explicar a escatologia, né? Mas a gente não sabe quem é a outra, mas uma a gente tem certeza que é Elias. Então Deus promete aqui que antes do reino, do estabelecimento do reino, um dos sinais, lembra-se, o povo hoje estão ávidos por sinais da volta de Cristo. Tem muita gente aí na internet dizendo que há sinais para a volta de Cristo. O pessoal da igreja adventista diz, só anda falando de sinais, Cristo está perto de vir, porque os sinais estão aí. Não é verdade, não há nenhum sinal da volta de Jesus, porque os sinais da volta de Jesus só aparecerão após o arrebatamento da igreja. E o coronavírus não é um sinal? Ora, o coronavírus não é um sinal da volta de Cristo de jeito nenhum, porque senão a gripe espanhola seria, a Primeira Guerra seria um sinal, a Segunda Guerra seria, porque matou milhões e milhões de pessoas, a revolta de Hitler contra os judeus seria, a Revolução Francesa seria, já tantas tragédias, tantas coisas já aconteceram, e nenhum desses são sinais que Jesus está próximo de vir, porque a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, não há sinal, é iminente, a vinda de Jesus é iminente, de repente, como Paulo diz, quando o mundo disser paz, então lhe sobrevirá repentina destruição. Agora, o arrebatamento, ele em si é um sinal, porque quem entende de escatologia sabe que em chegando o arrebatamento, o próximo evento é a grande tribulação, e o próximo evento é o reino, e na grande tribulação é que haverá a manifestação das duas testemunhas, né? Então, até nisso nós podemos enxergar a manifestação da justiça e do amor de Deus. Deus nunca avisa alguma coisa sem antes mandar preparar o seu povo. Então, naquela época também, a justiça e o amor de Deus trabalhará juntas para preparar o coração do seu povo para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ou para os judeus da época de Malaquias, o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Para nós que já somos frutos e desfrutamos do sol da justiça e a salvação que ele trouxe nas suas asas, já estamos arrebatados, não vamos precisar mais de aviso, já estamos preparados. Mas para os judeus que morreram no Velho Testamento e ressuscitarão para participar do reino de Deus, esses precisarão de sinais, né, e de um preparativo, e Deus então no seu amor e na sua justiça vai trazer Elias para preparar o coração do povo, ou seja, como ele diz, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, para preparar o povo para receber o seu Messias, preparar Israel para receber o seu Messias, preparar os eleitos de todas as línguas, tribos e nações para receber o seu Messias, que vem, o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Amém, meus irmãos? Em tudo podemos ver, em todas as ações de Deus, podemos enxergar, para quem tiver poder para enxergar, poder de Deus, iluminação para enxergar a mão de Deus, a justiça de Deus trabalhando juntamente com o amor. Então, finalizando, quero ler essas palavras, nas quais eu digo assim: as pessoas muitas vezes confundem justiça e amor e acusam Deus, ora de injustiça, ora de falta de amor, mas isso só revela
quão cegos eles estão para perceber a ação conjunta da justiça e do amor de Deus. Então, confundem também a paciência e a misericórdia de Deus. Eles confundem a paciência e a misericórdia de Deus com afrouxamento da justiça. Então, eles veem os perversos sendo impunes, né? Não sendo punidos, eles classificam isso como injustiça. Deus não, por que Deus não mata de uma vez Sérgio Cabral? Não, calma, deixa o Sérgio Cabral aprender suas lições aí, deixa o Sérgio Cabral enfrentar a justiça divina aí. Estou falando de Sérgio Cabral como representativo de todos os ladrões que saquearam o dinheiro, o nosso dinheiro que nós pagamos de impostos, né? Prejudicando a saúde e a educação e até mesmo a alimentação e a vida dos brasileiros, né? Muitos estão morrendo por causa desses ladrões aí roubando, saqueando o dinheiro do nosso país, né? Que nós ajuntamos lá com suor, né? Aí, por que não mata de uma vez como é o nome daquele lá, que foi porque está preso até hoje também, o chefão lá, está lá preso lá em Curitiba, como é que chama lá? Aquele que é metido a evangélico também, Eduardo Cunha. Por que Deus não desce logo o juízo e derrete Eduardo Cunha? Calma, né? Então não faça confusão entre justiça e afrouxamento da justiça, né? Quem sabe também se Deus nos está dando oportunidade de arrependimento, porque a justiça de Deus age junto com o amor. Quem sabe se Deus nos está dando chance de arrependimento para Sérgio Cabral, para o Eduardo Cunha, etc. e tal, né? Então vamos lembrar que a justiça e o amor de Deus está sempre presente em todas as suas ações. Não confundem a paciência e a misericórdia de Deus com o afrouxamento da justiça, né? Porque as pessoas que fazem isso se dão mal, e exatamente porque essa atitude explica o plano de Deus em punir a incredulidade. Quem segue com essa atitude de confundir a justiça, o amor de Deus, a misericórdia, a paciência de Deus e acusar Deus, né, estão com seus dias contados para a punição eterna. Mas o povo de Deus, temente a Deus, se curva e ora e diz: louvado seja Deus, que sempre age com justiça, retidão e amor. Então, glórias a Ele hoje e eternamente. Amém?